Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Para mim é uma grande alegria poder estar na tua casa nessa noite para ministrar a palavra de Deus ao seu coração, para juntos louvarmos e adorarmos o nome do Senhor. Neste culto de ensino da palavra do Senhor, com certeza Deus estará falando aos nossos corações. Vamos orar. Pai eterno, diante da tua gloriosa presença, somos gratos a ti, ó Deus, pela oportunidade de ouvirmos de ti a tua palavra, de entoarmos louvores ao teu nome, porque digno é o Senhor de toda honra, de toda glória e todo louvor. Senhor, recorremos a ti, Senhor, os cuidados, as bênçãos, Senhor, do nosso dia a dia, porque sabemos que tu és o Deus Todo-Poderoso e tudo pode abençoar simultaneamente milhões, bilhões e toda a população mundial. Por isso que neste momento, com confiança, adentramos diante do trono da tua graça, no Santo dos Santos, para intercedermos, ó Deus, pelos nossos ouvintes que nessa noite participarão conosco, ó Deus, reservarão o seu tempo para receber esses louvores e cantar conosco esses louvores e receber também a tua santa e gloriosa palavra. Em nome de Jesus, abençoe as tuas filhas que estarão dentro de alguns instantes louvando ao Senhor. Abençoe a irmã Suzana, Senhor, que está ali desde Vitória do Espírito Santo, Vida Velha, que se não me falha a memória, entoando hinos de louvores ao Senhor. Também abençoe a irmã Rosânia, que também está ali, Senhor, de Uberlândia, ministrando louvores aos nossos corações. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Rompimento da história será lá na
terra, vão bater na porta, mas não vai abrir. Ai, 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 os homens vão correr de um lado para o outro, gritando bem alto, pedindo socorro. Mas infelizmente é tarde demais. Eu tô bem ansioso, buscarei bem melhor que Jesus não acharei. Ele só para sempre te está e de coração amar. Outro bem não procurarei, outro bem eu não acharei. Já em mim está Jesus, nele só vou confiar. Quem aqui pode me saciar neste mundo enganador? Só Jesus, Jesus, só Jesus, Jesus, Rei meu e fiel Senhor. A vaidade do mundo acabará, tudo aquilo a seu tempo findará, para sempre somente a figura quem na luz de Cristo andar. Outro bem não procurarei, outro bem eu não acharei. Já em mim está Jesus, nele só vou confiar. Quem aqui pode me saciar neste mundo enganador? Só Jesus, Jesus, só Jesus, Jesus, Rei meu e fiel Senhor. Entre os homens não buscarei a luz, não mais vivo, mas vive em mim Jesus. Sua graça é bastante para mim, não terás no céu mais fim. Outro bem não procurarei, outro bem eu não acharei. Já em mim está Jesus, nele só vou confiar. Quem aqui pode me saciar neste mundo enganador? Só Jesus, Jesus, só Jesus, Jesus, Rei meu e fiel Senhor. Só Jesus, Jesus, só Jesus, Jesus, Rei meu e fiel Senhor. Muito bem, que Deus abençoe, irmã Rosânia, irmã Suzana, como sempre, nós nos atendendo e permitindo que a gente escute os seus lindos louvores. Neste momento queremos ler a palavra do Senhor que se encontra aqui no livro de Salmo, né? Salmo de número 6, quando o salmista Davi recorre à misericórdia de Deus e alcança o seu perdão. Salmo 6, a partir do versículo 1. Senhor, não repreendas na tua ira,
Não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade, porque na morte não há esperança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Louvado seja Deus. O salmista reconheceu o seu pecado e recorreu a Deus, a sua misericórdia. Essa oração que o salmista Davi faz aqui a Deus, isso daí dos dias de hoje pode ajudar a você. Você que talvez está sendo acusado pelo inimigo por estar em pecado, por ter pecado, lembra-te de que quando o homem se apresenta diante do Senhor com o coração contrito, com a alma quebrantada, esse homem alcança a misericórdia do Senhor. O salmista, inspirado pelo Espírito Santo, que deu a ele palavras para que tocasse profundamente o coração de Deus, ele termina esses versículos que eu acabei de ler. Ele faz assim: porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? O salmista queria continuar louvando. Ele disse que na morte, do sepulcro, não há lembrança, quer dizer, de ti. Então ele sabia que aquela enfermidade que tinha tomado o seu corpo, os seus ossos estavam sendo tomados por dores profundas, e ele estava imaginando: eu estou quase indo à morte por causa da consequência do meu pecado, mas eu vou recorrer a Deus e vou falar para o Senhor. E ele quer continuar louvando a Deus, e Deus deu saúde a Davi e prolongou os seus dias. Assim eu e você, com certeza nessa noite, nós vamos aprender com Davi, e vamos recorrer a Deus quando você sentir que falhou, que entristeceu a Deus, o Espírito Santo. Recorra a Ele com o coração contrito e com humildade, que Deus atenderá a sua oração. Amém? Nessa noite nós também vamos ouvir o pastor João, que daqui a alguns instantes vai estar ministrando a palavra de Deus ao nosso coração. Pai eterno, usa o teu filho, Senhor, nessa hora. Abençoa, Senhor, o pastor João Araújo, para que seja usado como instrumento usado por ti, para ministrar aos nossos corações, aos corações de todos os nossos ouvintes, aonde que a voz dele alcançar, para a honra e a glória do nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe, pastor João. A graça e a paz do Senhor Jesus para os irmãos e para as irmãs. Vamos hoje fazer o estudo bíblico no Salmo de número 10. Salmo de número 10. Fiquem aí, não saiam. Fiquem participando dessa exposição bíblica e refletindo sobre este texto maravilhoso. Salmo é um cântico sagrado dos hebreus, acompanhado por instrumentos de cordas e também por instrumento de sopro. Os hebreus, eles escreviam salmos e cantavam e louvavam o Senhor. Eles se reuniam nos templos e cantavam e adoravam ao Senhor, uma forma que eles tinham de se comunicar com o nosso Deus. Esse Salmo de número 10, ele é um cântico sagrado, mas também uma oração. O salmista, possivelmente seja o rei Davi, ele inquiria ao Senhor, perguntava ao Senhor sobre algumas coisas que ele passava naquele tempo. E eles levavam esse texto para cânticos. E quando nós cantamos ao Senhor, pode observar que a nossa sensibilidade é moderada, é aliviada, aproximando-se da sensibilidade de Deus. E aí a comunicação é muito efetiva. Nós oramos, mas quando nós oramos, nós não cantamos. Nós oramos ao Senhor, mas quando oramos em cântico, pode observar que é uma comunicação. Você percebe que houve uma relação, um relacionamento com o Senhor, e você sai muito aliviado, porque você cantou. E a música, ela trabalha na sensibilidade das pessoas. Observe que quando nós cantamos ao Senhor,
nós sentimos um alívio muito grande, nós ficamos no estado de graça, muita graça, porque sabemos que estamos ali em comunicação com o nosso Deus. O Salmo de número 10, versículo 1. Por que te conservas longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Versículo 2. Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre, sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Versículo 3. Porque o ímpio gloria-se no desejo da sua alma, bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. Penso eu que o salmista estava passando um momento muito difícil. Naquela época existia guerras, nação contra nação, reino contra reino. Isso era comum na época. Um povo distante do Senhor que não temia a Deus. Mas parece-me que esse problema, essa escassez ou angústia que eles passavam era dentro da própria nacionalidade. E o salmista, percebendo que havia uma pressão dos mais poderosos em relação aos mais pobres, ele perguntou: por que te conservas longe, Senhor? Por que não te escondes? Por que te escondes nos tempos de angústia? Irmãos, isto acontecia, não é? E vem acontecendo nos tempos de hoje. Nós muitas vezes oramos ao Senhor durante uma semana, durante um mês, durante 2 meses, durante um ano, 3 anos, 4 anos, e Deus não responde. Mas nós perseveramos confiando no Senhor. Isso agrada ao Senhor quando nós perseveramos, mesmo quando Deus não responde. Mas nós sabemos que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Nós temos essa certeza. Por isso que nós perseveramos a orar, a cantar e a louvar a Ele, porque sabemos que Ele é o Deus que cuida de nós, cuida da sua igreja. Deus é o Deus zeloso, o Deus que não abandona, Ele é totalmente fiel. E aí o salmista, na sua angústia, ele perguntava: por que o Senhor conserva longe? Por que o Senhor não responde a nós? Nós estamos aqui angustiados, mas o Senhor, no seu tempo, daria a resposta. Nós sabemos disso, que o Senhor tem tempo para tudo. Há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para viver, há tempo para morrer, há tempo para nascer. Tudo no seu tempo. Portanto, melhor é criarmos a resiliência em Deus para que nós possamos superar as dificuldades. O que é resiliência? Resiliência é a capacidade de uma pessoa lidar com situações diversas, superar pressões, reagir positivamente sem entrar em conflito psicológico e emocional. Nós sabemos que estamos passando, nesse tempo, por uma dificuldade muito grande, uma pressão muito grande na saúde pública mundial. Não é regional, não é somente de um país, mas é mundial. Quando a economia está sendo afetada, a saúde também, famílias perdendo entes queridos, e as pessoas estão se desesperando. Mesmo as pessoas que não perderam entes queridos, não têm a estrutura, não têm a resiliência ainda adequada, elas passam a sofrer, passam a ter surtos emocionais, passam a ter problemas de insônia, de falta de apetite. Isso traz uma consequência muito grave para a nossa sociedade. E nós devemos continuar orando ao Senhor, mesmo que o Senhor não responda no tempo que nós desejamos, mas que responda no tempo dele, porque Deus tem o controle de todas as coisas e Deus tem o controle da vida. Pois preciso é que tenhamos essa resiliência. E quando o salmista disse: por que te escondes nos tempos de angústia? Deus estava trabalhando exatamente isso, a resiliência daquela sociedade, daquela comunidade. Deus estava ajustando os pontos para que as pessoas aprendessem a superar as dificuldades. O Senhor Jesus disse: neste mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele manda sempre você seguir, não desistir, superar, vencer, perseverar. Essa é a proposta do Senhor Jesus para a igreja. Perseveremos na presença do Deus vivo, mesmo entre um momento muito difícil pelo qual nós estamos passando. Então o Senhor Jesus, Ele falou assim para poder nos despertar, dizendo que neste mundo nós teremos aflições, porque as aflições ocorrem desde o tempo de Adão. Quando Adão vacilou, e Eva também, o mundo começou a ter problemas. Houve uma grande revolução, a combustão
na natureza humana e na natureza das coisas criadas, e as coisas foram alteradas, e Deus controlou o ser humano para que ele pudesse continuar, fizesse a seleção da sua igreja. Aliás, a igreja do Senhor é para todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, mas o Senhor tem a sua igreja, e nós somos a igreja do Senhor que pregamos as palavras de salvação, e também uma palavra de conforto, uma palavra de consolo e uma palavra de perseverança. Todos nós passamos por uma dificuldade na vida, seja ela financeira, seja ela emocional, seja ela de relacionamento, seja ela de saúde, mas nós passamos porque esse mundo é assim. O mundo jaz no maligno, conforme 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está no maligno. Então é preciso estar atento, porque se o mundo está no maligno, nós precisamos estar na luz do Senhor. E a igreja é a luz do mundo e o sal da terra. Ai do mundo se não fosse a igreja do Senhor para levar a palavra de salvação e gerar esperança nos corações das pessoas. Portanto, irmãos, devemos perseverar na presença do Senhor. Mas os ímpios são terríveis, não é? Os ímpios, os homens da impiedade, os homens que não têm amor, os homens egoístas, os homens que pensam em si próprios e que pensam em produzir riqueza e mais riqueza e mais riqueza, eles normalmente oprimem o pobre, aquele que depende do trabalho para sobreviver. Oprime de várias maneiras. Nós sabemos que no Brasil já houve muita opressão e hoje ainda continua tendo essa opressão. É um país que luta para a igualdade social, mas é difícil essa igualdade porque o capital econômico domina as coisas, domina os interesses, domina as tendências, e a comunidade mais pobre fica aí com massa de manobra, seguindo a orientação política, a orientação dos superiores, das autoridades. Então essa opressão sempre existe, de uma forma ou de outra. O pobre sempre se sente menor e se sente muitas vezes oprimido, não consegue desenvolver-se intelectualmente. E sabemos que o conhecimento é uma coisa extraordinária. O conhecimento tem a função de libertar o homem da paralisia do pensamento, elevando a uma posição mais elevada. Mas não precisamos pensar somente em riqueza. Precisamos pensar em compartilhar, em dividir as nossas ideias, os nossos pensamentos, as nossas ações, dividir a nossa força com o outro para que nós possamos viver numa sociedade melhor. A riqueza, ela pode ser perigosa. O homem excessivamente rico, ele pode afastar-se de Deus, cuidar demais dos seus negócios, só pensar em investimento, em reuniões o dia inteiro. Não tem tempo para a família, não tem tempo para o afeto, só pensa em riqueza e afasta-se de Deus, porque ele perde a comunhão com a igreja, perde a comunhão com as pessoas, e aí ele só pensa em negócio e em negócio. A pobreza também, excessivamente, ela é perigosa, porque ela afeta a saúde física e também a saúde emocional. A pessoa excessivamente pobre pode pensar em trabalhar com desvios, e aí ele peca diante do Senhor. O rei Salomão trouxe para nós uma instrução importante sobre pobreza e riqueza. Está em Provérbios capítulo 30, versículos 7 a 9. Versículo 7. Duas coisas te pedi, não mas negues, antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que, porventura, de farto, te não negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Então a riqueza é perigosa e a pobreza é perigosa quando é excessivamente, quando não é controlada, quando o homem não está preparado para possuir a riqueza e também para não ser pobre. Portanto, o rei Salomão sugere, trouxe para nós essa boa instrução de que não seja nem rico nem pobre, mas que dê o pão de cada dia e viva bem. Graças a Deus, porque a Bíblia nos traz orientação para todos os atos das nossas vidas. Então nós sabemos que
nós passamos por dificuldade, por aflições, nós passamos por angústias, às vezes vem angústias para nós, cada um tem um nível de angústia, mas Deus dá força para nós sobrevivermos, para nós resistirmos os dias que são maus. Mas nós temos muitas promessas na Bíblia a favor da igreja do Senhor, porque Deus não nos deixa desabastecidos e nem desamparados. Está no Salmo de número 46, um salmo muito conhecido, um salmo que nos dá muito vigor quando nós lemos, quando nós estamos em momentos de dificuldade, nós podemos ler: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Nós falamos no Salmo 10 de angústia, e nós sabemos que Deus é o Deus do nosso refúgio e da nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente na angústia, bem presente, veja, está próximo, está vendo o que está acontecendo conosco, e nós podemos confiar nele. Quando nós desconfiamos, porque às vezes acontece de nós desconfiarmos, e de repente a gente retoma a nossa fé e diz: não, me perdoa, Senhor, porque eu sei que o Senhor vive que o Senhor cuida de nós. Então nós tomamos a posição, não é, de crer, e falamos: Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora do sofrimento. Se tem alguém em sofrimento, passando por momentos difíceis, espere que Deus é o Senhor que cuida de nós, principalmente da igreja, porque a igreja serve ao Senhor, prega a palavra, a igreja faz aquilo que o Senhor orienta, que é pregar as boas novas às pessoas que estão oprimidas, às pessoas que estão cativas, porque Deus ama também a pessoa que não está na igreja, porque Deus sabe por que ele está fora da igreja, por causa da influência cultural, da influência desse mundo, por causa da influência do mundo das trevas, que é oposição a Deus. Portanto, Deus não trabalha a favor das trevas, não, nunca. Deus trabalha a favor da luz, para clarear as pessoas que estão em escuridão. E quem leva essa palavra é a igreja do Senhor, como luz do mundo e sal da terra. O versículo 2 diz: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. Já pensou? Ainda que a terra mude de posição, nós não devemos temer. Aí precisamos ter a tal da resiliência mesmo, né? Que é a capacidade de superar as divergências, as dificuldades, sem deixar ser afetadas emocionalmente, sem pensar em coisas ruins, né? Mas somente crendo no Senhor. Quando nós cremos no Senhor, nós honramos a Ele. E Deus, sendo honrado por nós, Deus dá a resposta positiva para nós. Por isso nós precisamos estar atentos às promessas do Senhor para a igreja. E disse: ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, então nós não devemos temer. Isso aqui é uma palavra muito forte, até muito forte para nós suportarmos isso, né? Mas quando nós confiamos no Senhor, pode se abalar mesmo, se abala para cá, mexe para lá, a economia altera, não é? Vem a pressão, vem o coronavírus, vem outra coisa e tal, mas nós confiamos no Senhor. O importante é não deixar o alvo, não sair do alvo, estar sempre ligado na esperança que nos foi gerada por esta palavra. E o versículo 3 diz assim: ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Então Deus é fortaleza, é muita fortaleza, Ele controla esse universo. Se você prestar atenção, as coisas criadas, as maiúsculas e as minúsculas, tudo feito por Deus, e Ele sabe o nome de tudo e controla todas as coisas, e Ele nos fez para o louvor da sua glória. Portanto, nós devemos estar sempre atentos às nossas orações, não devemos negligenciar os nossos pedidos ao Senhor, não devemos negligenciar o nosso louvor ao Senhor, devemos estar sempre ligados e em unidade com a igreja, em comunhão, orando uns pelos outros, para que o Senhor venha nos dar vitória, porque neste mundo há mesmo aflição, ele está posto no maligno, conforme está na epístola de 1 João 5,15, nós sabemos que há dificuldade, se há dificuldade, nós precisamos ser guerreiros mesmo, guerreiros do Senhor, estar sempre otimizados, sempre pensando, sempre animados, sempre dispostos a superar, porque quando nós invertemos o nosso pensamento do positivo para o negativo, é possível que venha algum sentimento de depressão.
E quando a depressão se instala na memória do homem, fica mais difícil de trabalhá-la. Portanto, nós não podemos deixar que a depressão invada a nossa memória. Nós precisamos guerrear, lutar contra, confiar no Senhor, ir para cima da batalha, não ofendendo, não afetando, mas sempre estar ali para vencer todas as batalhas em paz e na paz do Senhor Jesus Cristo, que é o príncipe da paz. Bora ver o versículo de número 5. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Deus está no meio dela, Deus está no nosso meio, Deus está no meio da igreja, Deus está controlando o universo, Deus está em toda parte. Portanto, nós não podemos desconfiar nunca de Deus, não podemos desconfiar daquele que é majestade. Precisamos confiar no Senhor, esperar nele. Eu sei que tem hora que dá desesperança, vem angústia, a pessoa fica com uma baixa estima, mas de repente chega alguém, fala com a gente, lê a palavra e nós nos reanimamos. Mas precisamos estar sempre prestando atenção, vigiando e orando para não deixar que os pensamentos maus ou pensamentos negativos invadam a nossa memória. Nós precisamos estar sempre ligados naquele que é forte, que é o nosso Deus. E o versículo 6, as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. É poder demais, levantou a sua voz. Quando Deus dá ordem a respeito da sua vida, ninguém mais toca. Quando Deus diz, você vai vencer, ninguém pode impedir. Quando Deus diz, você será curado, você será curado. Quando Deus diz, eu vou te levar, também você não consegue ficar. É desse jeito, ele tem o controle de todas as coisas. Portanto, ele é muito amado nosso, nós precisamos amar o Senhor, tê-lo dentro de nós, porque, aliás, a Bíblia já diz que o Espírito Santo habita em nós. Se o Espírito Santo habita em nós, Deus habita em nós e Jesus habita em nós, porque os três são um só, é o Deus Trino. Portanto, nós estamos muito bem abastecidos, então precisamos estar atentos e orar ao Senhor, cantar louvores a Ele, fazer como os judeus da época, aliás, como o povo de Israel, fazer como os hebreus, porque é o povo mais antigo, o povo hebreu, depois Israel e judeus é a mesma raça. Então fazer como os hebreus, cantar ao Senhor. Quando orar, orar cantando ao Senhor. É um trabalho de força, não é? A tal da resiliência aqui, que a gente põe para fora aquilo que é preciso colocar, que é a exposição do nosso sentimento para adorar ao nosso Deus. E o versículo de número 7. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, Ele está conosco, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa guarda, Ele é a nossa posição, Ele é quem nos coloca de pé, Ele é quem nos faz respirar, Ele é quem nos faz andar a cada dia. A cada amanhecer nós temos um novo dia para louvar o nome dEle, trabalhar, produzir o melhor para a nossa família, para a sociedade. Portanto, é muita alegria o homem que serve ao Senhor. Portanto, quando a angústia vier, lembre-se de Deus. Aleluia, aleluia. Versículo 8. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Olhe, quando Deus quer, Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros do fogo. Deus faz todas as coisas, Ele para. Quando Ele diz para a guerra para. Quando Ele diz para a angústia para. Cessa, tudo cessa, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Jesus estava no barco com os discípulos e levantou-se uma grande ventania e a água moveu-se contra o barco e Pedro ficou agoniado. Olha que Pedro era um grande líder. E os discípulos falaram, Jesus, está vendo, nós estamos aqui, afoga, não afoga? Aí Jesus levantou-se e disse, homem de pouca fé, né? Acalma-te. E o mar aquietou-se. Veja que sinal maravilhoso, né? Então, quando diz cessa a guerra, cessa a angústia cessa, não é? Ela não permanece com você. Creia no Senhor, creia nele. Vamos aumentar a nossa fé, vamos aumentando a nossa fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se vê. Essa primeira parte, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Essa parte é mais fácil de cumprir. Você faz um planejamento, você faz um levantamento das coisas, faz uma previsão, e você planta. Por exemplo, choveu, um ano bom de chuva, a meteorologia disse que será bom de chuva. Então você vai plantar, plantou, você sabe que vai colher.
Aí mata as pragas, aquele negócio todo. E vai, e você, com fé, você chegou a colher. Mas a certeza das coisas que não se vê já é mais difícil. Muita gente, quando chega aí, ele volta. Ele não consegue ficar, porque ele não tem certeza das coisas que não vê. E Deus é o Senhor que traz a existência, aquilo que não existe para mim, mas para Ele existe. Ele traz para mim, aquilo que não existe para mim, Ele traz. É pela fé, é o vínculo da fé, o vínculo da esperança, né? Que é gerado entre nós e Deus. Então veja que maravilha. O versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso aqui é maravilhoso demais. Eu vibro quando eu leio uma palavra dessa, uma frase dessa. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou o Deus que governa, o Deus que gerei todas as coisas. Todas as coisas foram geradas por Ele. Então veja, irmãos, que maravilha, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra, mas exaltado mesmo, porque o homem é uma fagulhazinha criada pelo Senhor. E Deus ama tanto essa fagulhazinha, o homem, que não é que pode apagar, pode acender, ele acende e apaga, né? Um dia ele apaga. Né? Deus sabia o dia que eu ia nascer, Deus já sabe o dia que eu vou morrer, mas eu vou morrer em consequência de alguma coisa, Deus sabe o porquê. Não é que Deus marcou o dia para eu morrer. Eu não entendo assim. Muita gente entende. Isso aqui é discutível, né? Eu entendo que o homem nasce, Deus já sabia que ele ia nascer, e Deus já sabe o dia que ele vai morrer. Mas Deus não marcou para um pai de família morrer aos 35 anos e deixou uma mulher com 2 crianças. Deus não falou assim, vou te matar naquele dia, tu vai morrer naquele dia, e vai ficar as crianças. Muito embora Deus pode, não é? Fazer isso e vai cuidar das crianças, porque quem consola é o Espírito Santo, não é? Mas eu não creio assim. Eu creio que como nós estamos num mundo que é mau, e esse mundo jaz no maligno, eu nasci e Deus sabe o dia que eu vou morrer, certamente por alguma coisa, um descuido, alguma coisa que vai acontecer, Deus sabe, e Deus leva, né? Quando Deus tem um propósito, aí Deus leva antecipado, ou Deus posterga, igual fez com o apóstolo João, né? Ficou lá na ilha de Patmos para ser revelado Apocalipse para ele. Os discípulos todos foram antes, mas essa é questão discutível, isso é um entendimento meu, né? Então vamos lá para o versículo 11. O Senhor dos Exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de toda a existência é o nosso refúgio. Ele, o Senhor dos Exércitos, está conosco. Portanto, nós podemos e devemos confiar no Senhor, para que nós sejamos livres de intempéries emocionais, intempéries espirituais, intempéries de dificuldade. E quando a dificuldade vier, você administra até o seu limite. Quando foge do seu limite, você entrega ao Senhor, e o Senhor fará um bem a seu favor. Creia em Deus. Obrigado, pastor João, que Deus abençoe ricamente a sua vida e continue recompensando o Senhor pela sua dedicação, para que a sua voz seja alcançada como um porta-voz de Deus em toda a terra. Amém? Que Deus abençoe a vida do pastor João e abençoe a sua vida, amado ouvinte. Você que participou conosco até o final desse culto, por fazer essa oração pelo seu lar, abençoando a sua família, abençoando os seus filhos, abençoando a sua descendência, os seus netos, e que a sua casa esteja coberta com as bênçãos do Deus Todo-Poderoso. Amém? Pai eterno, diante da tua gloriosa presença, nós te agradecemos, ó Deus, por esses momentos que o Senhor nos proporcionou de louvor, de adoração e de aprendizado na tua palavra. Continue abençoando o pastor João, as cantoras, a Suzana, a irmã Rosânia, que o Senhor continue abençoando as tuas filhas, recompensando. Agora vai, Senhor, de encontro aos lares, as famílias que estão necessitadas, aqueles que precisam do cuidado do Senhor. Ó Deus, vai de encontro a eles, aqueles que estão nos presídios, visita o Espírito Santo e salva, e cura e liberta, Senhor. Transforma, socializa novamente a esses homens, muitos deles estão
sendo soltos hoje das prisões e que eles encontrem um lugar de guarida que possa acolhê-los, que eles encontrem portas de empregos, que eles voltem a trabalhar. E também, Senhor, visita aqueles que estão nos leitos dos hospitais, vai levando a cura a cada um, vai, Senhor, salvando, curando para a honra e a glória do nome do Senhor. Também te apresentamos lares que muitas vezes estão com conflitos, ó Deus, por causa dos relacionamentos, ó Deus, conflitos que há dentro das famílias, entre pais, mães, irmãos contra irmãos, pois a tua palavra diz que nos últimos tempos haveria isso. Mas entra com providência, Senhor, entra com providência, ó Deus, em nome de Jesus, e restaura, Senhor, a comunhão familiar para a honra e a glória do nome do Senhor. Na autoridade que o Senhor me confere, eu repreendo toda a ação do inimigo nas famílias deste país, do Brasil e do mundo, para a honra e a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus.